Olá pessoas, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós estamos iniciando um novo tema aqui nas nossas aulas de História Antiga. A gente vai falar sobre a África Antiga. O continente africano durante muito tempo foi tanto quanto desprezado nas aulas de História. E aí nos últimos anos a gente tem tentado recuperar essa parte importante da história da humanidade, que foi deixada de lado por muito tempo. Quando a gente fala de África Antiga, tem algumas coisas que são importantes a gente lembrar. Primeiro, o Egito faz parte da África, mas a gente estuda o Egito mais ou menos separado do restante da África porque ele tem características que o aproximam mais da Mesopotâmia, do Oriente Médio, do que do restante do continente africano. Mas o Egito sim faz parte da África. Muita gente esquece que o Egito faz parte da África. Então, quando a gente fala de África Antiga, a gente está falando do restante do continente africano para além do Egito. Mas a gente vai ver que esse restante do continente africano se relaciona com o Egito. Nesse primeiro vídeo, a gente vai voltar a falar do Egito, porque a gente vai tratar de um reino que teve bastante contato com os egípcios. E outra coisa, quando a gente vai falar de África Antiga, a gente também não pode esquecer que a gente está falando do continente onde a humanidade surgiu, onde os primeiros seres humanos surgiram. Então a gente está falando do local de presença humana mais antiga de que nós temos notícia. Se por um lado na Mesopotâmia, onde nós temos as primeiras cidades, as primeiras civilizações, na África é onde surgiu a humanidade. Nesse vídeo a gente vai tratar mais especificamente de um importante reino africano, que foi o reino de Kush. O reino de Kush, também conhecido como reino da Núbia. Núbia é a região da África onde esse reino ficava. O reino de Kush foi desenvolvido pelo povo Kushita, que pode ser escrito aí com a letra K e com SH, como vocês estão vendo aí, ou com a letra C e a letra X. Enfim, os Kushitas eram um povo negro na África, um povo de pele negra. Diferentemente dos egípcios, os egípcios tinham a pele um pouco mais clara. Já os Kushitas tinham a pele negra, né, que é o estereótipo que a gente tem do africano, o africano negro. Então os Kushitas representavam esse africano negro. E os Kushitas ocupavam essa região chamada de Núbia desde por volta de 2000 anos antes de Cristo. Por isso eles também eram conhecidos como núbios. Então os Kushitas também eram conhecidos como núbios. O reino de Kush também era conhecido como reino da Núbia. E essa região da Núbia fica ao sul do Egito, um pouquinho para baixo da nascente do rio Nilo. Então eles eram vizinhos do Egito. E por serem vizinhos do Egito, eles acabaram estabelecendo diversas relações com o Egito. Às vezes relações de parceria, às vezes relações de trocas, relações de comércio e às vezes relações de conflito. Pois bem, essa região da Núbia, onde surgiu o reino de Kush, era rica em diversos materiais que interessavam aos egípcios. Então eles forneciam através do comércio para o Egito ouro, marfim, ébano, que é um tipo de madeira, peles de leopardo, ovos e plumas de avestruz, gado e escravos. Sim, eles também vendiam escravos para o Egito. Nas aulas de Egito eu comentei que a escravidão não era assim tão importante para os egípcios, mas eles usavam escravos para alguns trabalhos. O reino de Kush foi prosperando, né, principalmente através do comércio, e essa prosperidade chamou a atenção dos faraós. E aí, por volta de 1550 a.C., os egípcios invadiram a região da Núbia e submeteram os Kushitas. Então o reino de Kush foi incorporado ao Egito Antigo. Durante um determinado período, os Kushitas foram escravizados e foram dominados pelo Egito. Então, no momento de grande expansão, no momento de máxima expansão do Império Egípcio, o reino de Kush foi incorporado ao Egito Antigo e eles foram governados pelos faraós. Aqui, pessoal, a gente tem um mapa mostrando a localização do antigo reino de Kush, do antigo povo de Kush. Destacar aqui no mapa para vocês, caso vocês estejam tendo dificuldade para enxergar. Às vezes, vocês repararam que às vezes eu pego uns mapas que estão em inglês ou que estão em espanhol, mas é porque são os mapas bons que eu encontro. Às vezes o mapa não está em português. Então aqui a gente tem o Egito. Esse risco aqui no mapa é o rio Nilo.
Aqui a gente tem a cidade de Luxor. E vocês estão vendo aqui que o rio Nilo, eu circulei aqui, mas ele continua. Ó. Então uma parte do rio Nilo estava aqui dentro, né? A nascente do rio Nilo estava aqui dentro do reino de Cush, que é essa mancha aqui. Esse é o reino de Cush. Que a cidade de Luxor foi uma cidade religiosa muito importante do Egito Antigo. Então aqui tem o Egito, logo ao sul, o reino de Cush. Então eles eram vizinhos. Ali por volta de 1550, antes de Cristo, os egípcios dominaram essa região e incorporaram o reino de Cush ao Egito Antigo. Essa região aqui, como vocês estão vendo, né, do reino de Cush, hoje faz parte do Sudão, de um país chamado Sudão. E uma parte do antigo reino de Cush hoje pertence ao Egito, ao atual país Egito, e a maior parte ao Sudão atual. Vocês estão vendo aqui que é uma região vizinha aqui da Arábia Saudita, né? Aqui ao lado a gente tem a Arábia Saudita. E essa região aqui é o Mar Vermelho, que faz a ligação da África, através, né, de onde é possível fazer a navegação e se interligar o Oriente Médio à África. E essa, pessoal, bem interessante, é uma representação que os egípcios fizeram dos cuxitas, ou dos núbios. Então aqui é um desenho egípcio, vocês estão reconhecendo as características da arte egípcia, né? A pessoa com o rosto de lado, o corpo de frente, dá a impressão que ela está em movimento, e com a pele bem escura. Então aí os egípcios representando os cuxitas, quando eles submeteram os cuxitas, né? Trouxeram os cuxitas para dentro do Império Egípcio. Pois bem, a Núbia, essa região da Núbia, ela tinha uma certa autonomia e era uma região importante para o Império Egípcio. Então o faraó designava um governador com muitos poderes para essa região. Então a região da Núbia tinha um vice-rei escolhido pelo faraó. E esse vice-rei tinha tanto poder que ele recebia o título de filho do faraó. É como se ele fosse um segundo faraó dentro da Núbia. Essa influência, ou essa dominação, melhor dizendo, egípcia sobre a região da Núbia, fez com que essa região incorporasse muitas características da religião egípcia. Então, alguns deuses egípcios que não eram cultuados na Núbia, eles tinham uma religião diferente, passaram a ser cultuados, foram incorporados. Então deuses como Ísis, Osíris e Amon se tornaram deuses que faziam parte da religião do povo cuxita. Lá também, por influência egípcia, eles começaram a construir pirâmides semelhantes às pirâmides egípcias, começaram a construir templos, como os templos egípcios, e várias fortificações. E também adotaram a escrita hieroglífica. Então eles adotaram o mesmo sistema de escrita do Egito. Apesar da língua ser um pouco diferente, eles adotaram o mesmo sistema de escrita que os egípcios. Então essa região passou a receber uma grande influência egípcia. Tiveram muitas trocas culturais com o Egito por causa desse período de dominação egípcia sobre a Núbia. Talvez vocês se lembrem do vídeo sobre a religião no Egito Antigo. Eu mostrei um templo bem grande, com umas estátuas bem grandes, falando, olha aqui um exemplo da religião egípcia. Aquele templo que eu mostrei é esse templo aqui que está aparecendo de novo, o templo de Abu Simbel. O templo de Abu Simbel é um importante exemplo da religião egípcia, mas ele foi construído na região da Núbia. Então ele está dentro do território do reino de Cush, dentro do território do reino núbio. Mas ele foi construído durante esse período de dominação egípcia sobre a região da Núbia. Então aí um dos maiores templos, um dos templos mais importantes da cultura egípcia foi feito na Núbia. Não no território do Egito especificamente, mas dentro da região da Núbia, quando essa foi dominada pelos egípcios. Aqui é uma outra parte desse mesmo templo, né? Aqui é a entrada do templo de Abu Simbel, aqui é uma das laterais. Essas estátuas imensas do templo de Abu Simbel, elas alternam representações de deuses, representações do faraó, e há estátuas também ao longo da construção representando a esposa do faraó. Então, eles colocam nessas estátuas gigantescas, aqui tem essa senhorinha do lado, para vocês terem ideia do tamanho do templo, né? Essas estátuas gigantescas para representar os deuses, mas também para representar o poder e a importância do faraó e de sua família.
E aqui as paredes, né, com a escrita hieroglífica, escrita de bem grande, essa escrita hieroglífica, né, de forma monumental. E esse templo de Abu Simbel, ele é escavado na rocha, né, ele é escavado na montanha. Então ele é feito a partir de escavações, não são blocos de pedra colocados um em cima do outro, mas ele é escavado, esculpido diretamente numa grande rocha, num grande paredão de pedra. Pois bem, por volta de 750 a.C., aí a gente já não está na época do Egito Antigo. Como eu disse, o Egito Antigo ele vai passar por uma série de transformações, ele vai ter dominações diferentes. Então aqui a gente já está num período posterior ao Egito Antigo. Mas, se houve uma época em que o Egito dominou a Núbia, teve uma época também que a Núbia dominou o Egito. Então houve um período ali da história que, enfim, os cuxitas conseguiram se separar do Egito, prosperaram. O Egito já não estava numa situação tão boa, estava meio em declínio, e o reino núbio, ou reino cuxita, se expandiu até que o rei Pie, que era um rei núbio, invadiu, aliás, derrotou os assírios que eram um povo da Mesopotâmia, que tinham invadido o Egito. Ele derrotou os assírios e dominou o Egito. E esse rei, o Pie, quando ele domina o Egito, ele se proclama faraó. Então ele se torna um faraó núbio no Egito. E ele inicia, a partir de 750 a.C., o período que ficou conhecido na história do Egito como o período dos faraós negros, porque os faraós egípcios eram núbios, e os núbios são negros. Então o Egito teve uma série de faraós negros. Então esse é um período bem interessante da história do Egito. E esses reis núbios, eles incorporaram muita coisa da cultura egípcia, incorporaram muita coisa da religião, da arquitetura, e começaram a construir vários templos e várias pirâmides inspiradas na cultura egípcia. Não só dentro do Egito, mas também na Núbia. E durante esse período, a capital do Império Egípcio foi a cidade de Napata, que foi dominada ali pelos núbios. E durante esse período, se vocês observarem aqui, ó, as estatuetas de deuses, elas vão ter características, vão ter traços fisionômicos negroides. O que são traços fisionômicos negroides? De africanos negros. Então elas vão ter aspectos mais parecidos com os do povo da Núbia do que com os do povo do Egito. E aí a gente tem também um processo um pouco de miscigenação, de mistura, né? Então a população egípcia vai ter mais negros, vai começar a ter mais negros do que antes. Essa dominação do reino núbio sobre o Egito durou até o ano de 591, quando os egípcios se rebelaram contra os núbios e expulsaram os núbios. E depois, além de expulsar os núbios, eles tomaram a cidade de Napata, né? Essa cidade, que era uma cidade núbia, foi dominada pelos egípcios. E aí o reino núbio voltou a encolher e teve um período de dificuldade, um período de certo declínio após essa derrota para os egípcios e a expulsão deles do Egito. Mas é interessante esse período aí de praticamente 2 séculos em que o Egito tem faraós negros, né? Que é algo que pouco se fala sobre o Egito, né? Normalmente quando a gente vê nos filmes, nas séries, os faraós são sempre brancos, né? E teve um período importante da história do Egito em que os faraós eram negros, e pouco se fala sobre isso. Aqui a gente tem Napata. Napata foi um importante centro religioso do reino núbio, e era também um ponto de encontro de caravanas, de mercadores que vinham da África Central e do Mediterrâneo. Então Napata foi um centro comercial importante da África. O comércio ajudou a prosperar a civilização cuxita e o seu reino, né, que é o reino da Núbia. Espero que vocês não estejam se confundindo. Sempre que eu falo reino de Cuxi ou reino da Núbia, é a mesma coisa. Que o Cuxi é o povo, Núbia é o lugar. Então o reino de Cuxi é o reino do povo Cuxi, reino da Núbia porque fica na região da Núbia, mas é o mesmo reino. Cuxitas e núbios são o mesmo povo, né? Os cuxitas é o nome do povo ali, e como eles vivem na região da Núbia, também são conhecidos como núbios, tá? Então Cux, Núbia, tô falando do mesmo lugar, tá?
E aqui as pirâmides cuxitas ou núbias não eram tão grandes, tão imponentes quanto as pirâmides do Egito. E lá nas aulas de Egito Antigo eu comentei que as pirâmides eram mais características do início da civilização egípcia, depois eles vão deixar de fazer pirâmides e vão fazer outros tipos de túmulos mais discretos. Mas aí os cuxitas retomaram a prática de construir pirâmides, mas eles não usavam as pirâmides como túmulos necessariamente. Eles construíam prédios públicos, por exemplo, em forma de pirâmide. Então as pirâmides tinham um uso mais amplo do que apenas túmulos, como era entre os egípcios. Então eles se inspiraram no formato da pirâmide. Mas a função das pirâmides núbias era variada, não era necessariamente de túmulo. Podia ser um prédio público, podia ser um templo religioso, enfim. E vocês estão vendo também que essa pirâmide ela é feita de tijolinhos, né? Ela tem um formato, um acabamento diferente do que aqueles grandes blocos das pirâmides egípcias. Mas eles se inspiraram nesse formato. Pois bem, depois que os cuxitas foram expulsos do Egito, eles se reorganizaram e o reino de Cuxi se reestruturou. Ele foi um pouco mais ao sul, e passou a ter como centro importante não mais a cidade de Napata, que foi dominada pelos egípcios. Eles reergueram o reino em torno da cidade de Meroe. E a partir da cidade de Meroe, eles fizeram um grande centro comercial, a partir do qual eles comercializavam produtos como cobre, ouro, ferro, marfim, escravos e elefantes. Os elefantes ali na região se tornaram um produto importante, porque eles eram utilizados como meio de transporte, porque eles conseguiam transportar grandes cargas, né? São animais muito grandes e muito fortes, e também eram utilizados na guerra. A gente vai ver aí, ao longo das aulas desse ano e do próximo, que alguns povos utilizavam elefantes como tanques de guerra naturais. O elefante, como ele é muito grande, ele é difícil de ser abatido por guerreiros inimigos, e ele consegue pisotear e bater com a tromba nos soldados inimigos. Então o elefante era uma arma de guerra importante em alguns povos. Foi usado na Pérsia, que a gente vai estudar, foram usados na Índia, em alguns lugares da África também. Essa região atraía gente, né, essa região do Reino de Cuxi, atraía gente do mundo inteiro. Então mais tarde, quando se desenvolve a civilização grega, comerciantes gregos vão passar por ali. Na época do Império Romano, comerciantes romanos vão passar por ali. Comerciantes persas, indianos, sírios, árabes, então de diferentes regiões vão passar por ali. Então a cidade de Meroe se tornou uma cidade internacional, uma cidade que recebia pessoas com várias línguas, várias culturas, vindas de vários lugares do mundo. E ela também era importante porque ela fazia parte de uma rota comercial que ligava o Oceano Índico, que é o oceano que banha o leste da África, o sul da Índia, ali, uma parte da Ásia. E essa região também, além de se ligar com o Oceano Índico, se ligava ao Mar Vermelho, ao Rio Nilo, porque está próximo ali, né, ao Rio Nilo, e através do Rio Nilo, o Mar Mediterrâneo. Então é uma rota comercial que liga vários pontos estratégicos. Então, por isso, tantos comerciantes passavam por ali. E esse grande movimento de comerciantes na região fez com que a cidade de Meroe enriquecesse. E essa riqueza da cidade de Meroe fez o reino de Cuxi prosperar mais uma vez. Essa riqueza também fez com que a cidade de Meroe fosse embelezada pelos governantes com cada vez mais templos maiores, templos mais luxuosos, palácios para os reis, e balneários reais. Os balneários reais seriam locais de diversão para você passar um tempo, né, onde o rei podia passar um tempo para descansar, enfim. Aqui a gente tem as ruínas de Meroe, né? Não existe mais a cidade, né, de Meroe, mas temos aí algumas ruínas. Percebam que ela tinha várias pirâmides, e aí, como vocês estão vendo, pirâmides com entrada, pirâmides com porta. No Egito Antigo as pirâmides eram túmulos, então elas eram fechadas. Essas pirâmides são pirâmides com porta porque elas não eram túmulos, eram prédios públicos ou templos. Então, de novo, os cuxitas se inspiraram no formato das pirâmides, mas o uso que eles davam para as pirâmides era completamente diferente. Eles tinham outras funções para as pirâmides. E aí vocês estão vendo que essas pirâmides, a maioria delas está bem deteriorada, né? Já foram destruídas com a ação do tempo, né?
uma ou outra aí que está um pouquinho mais inteira. Vocês percebem também que o material do qual elas eram feitas era diferente, né? São pedras mais escuras. As rochas usadas nas pirâmides do Egito eram mais claras, uma cor mais parecida com a da areia. Essas aí usam um material, né? Uma rocha de coloração mais escura. E aqui a gente também tem... isso aqui é a entrada de um templo em Meroe. Aqui é um corredor e ao final desse corredor, lá no fundo, tem o templo aqui. E aí vocês estão vendo aqui que esse templo tem o enfeite aqui, uns carneiros, né, esculpidos aqui, servindo, né, de enfeite aí para esse corredor. Isso é bastante inspirado na arte egípcia. Os egípcios faziam muito esse tipo de decoração nas entradas de templos, de palácios, né, com animais ou com figuras mitológicas nessa posição, formando um corredor para a entrada desse local. Uma outra informação muito legal sobre o reino de Kush é sobre as rainhas de Kush, ou as rainhas núbias. As rainhas de Kush eram chamadas de Candace. As Candaces foram rainhas que governaram em vários momentos, em diversos momentos no reino de Kush, e elas tinham o poder político e religioso supremo, assim como o faraó no Egito Antigo, né? Elas tinham tanto poder político quanto poder religioso. E essas rainhas, elas foram extremamente importantes em vários momentos. O reino de Kush, vocês vão ver, ele durou muito tempo. Ele foi desde a época do Antigo Egito até mais ou menos a época de Cristo. Existiram diferentes reinos na região e todos esses reinos mais ou menos com as mesmas características. Perto da época de Cristo, o reino de Kush teve uma série de rainhas, mulheres. E uma dessas rainhas, uma dessas Candace, chegou a derrotar o exército romano no ano de 21 a.C. Nessa época, os romanos conquistaram o Egito fez parte do Império Romano, e eles tentaram avançar e ir até o reino de Kush. Mas liderados por uma rainha, o exército romano foi derrotado. Não era muito comum o exército romano ser derrotado nessa época. O exército romano era o mais poderoso do mundo. E essa derrota obrigou o imperador Augusto a fazer uma negociação com essa rainha, com uma dessas rainhas, para que os romanos não invadissem o lugar e não pagassem, e que os súditos, né, da rainha não pagassem impostos para Roma, porque Roma normalmente ou invadia e escravizava o povo ou forçava o povo dominado a pagar impostos. E ela conseguiu fazer um acordo diplomático para que o seu reino não fosse submetido ao poder de Roma, que eles mantivessem relações pacíficas, comerciais, mas sem que eles tivessem que pagar impostos a Roma. Então isso foi uma vitória muito importante, mostra o poder dessas rainhas negras do reino de Kush. Já nessa época, os costumes, a religião e a escrita do reino de Kush era muito parecida com a do Egito. Se misturou muito, já era um pouco difícil de diferenciar o que era cultura cushita do que era cultura egípcia. Tanto que os reis e rainhas de Kush eram chamados de faraó. Eles começaram a chamar os seus reis e rainhas também de faraó, como era no Egito. No Egito já não existiam mais faraós, porque já haviam sido dominados pelo Império Romano, mas em Kush os reis e rainhas eram chamados de faraó. E eles também eram sepultados em pirâmides bem menores que as do Egito, mas eles também adotaram o costume de sepultar os seus governantes em pirâmides, né? Então não é que os cushitas não usavam as pirâmides como túmulo de jeito nenhum. É que além de usar como pirâmides, como túmulos, as pirâmides, eles também faziam outros tipos de prédios em forma de pirâmide também. Para os egípcios, pirâmide era túmulo, ponto. Para os cushitas, pirâmide era uma forma legal. Você pode fazer o que você quiser de pirâmide. Você pode fazer uma casa de pirâmide, você pode fazer um palácio de pirâmide, você pode fazer um templo de pirâmide, você pode fazer um túmulo de pirâmide, você pode fazer uma pirâmide de enfeite. A pirâmide pode servir para qualquer coisa, entre os cushitas. O reino de Kush, ele entra em declínio a partir do século II depois de Cristo. Então percebam que esse reino, a gente está falando de uma civilização que conviveu com o Antigo Egito, sobreviveu a invasões egípcias, a invasões romanas,
e foi entrar em declínio só a partir do século II depois de Cristo. Então já com o Império Romano consolidado, o cristianismo já existia, o mundo já havia passado por várias transformações, só aí o reino de Kush vai entrar em declínio. Interessante que um dos motivos que leva ao declínio do reino de Kush é um problema que para nós parece muito atual, que foi o desmatamento. A região do reino de Kush tinha uma importante floresta, uma importante área de vegetação natural. E essa área de vegetação natural foi desmatada para serem criados pastos, para a criação de animais, e para a obtenção de lenha. Só que esse desmatamento foi muito grande, e isso deteriorou o solo e causou mudanças climáticas. Esse deterioramento do solo e essas mudanças climáticas interferiram na agricultura. Então a produção de alimentos começou a decair, ficou cada vez menor. Essa queda na produção de alimentos afeta o comércio, porque você vai ter menos produtos para comercializar, e deixa a vida mais cara. As pessoas vão ter mais dificuldade para conseguir alimentos. Então você aumenta a fome, aumenta as doenças, aumenta a mortalidade, né? Porque você tem mais pessoas doentes, mais pessoas mal alimentadas, a mortalidade aumenta. Isso fez com que o reino começasse a entrar em declínio, começasse a enfraquecer. A partir desse momento, os cuxitas começaram a receber ataques de povos nômades. Povos que viviam ali pela região, que passavam pela região e que não tinham lugar fixo, mas viam as riquezas de Kush e atacavam para roubar essas riquezas. E esses ataques fizeram com que o comércio da região fosse destruído, o comércio deixou de prosperar ali porque ficou perigoso, então os comerciantes não queriam mais passar pela região. E as minas de ouro e esmeraldas que pertenciam ao reino de Kush foram tomadas pelos invasores estrangeiros. E aí Kush foi perdendo as suas fontes de riqueza. Até que por volta do ano de 350 d.C., o reino de Kush foi dominado pelo reino de Aksum. O reino de Aksum é um reino importante ali da África, mas que já equivale a um período medieval. O pessoal da administração nas aulas de história estuda um pouco mais sobre o reino de Aksum. O pessoal da informática não vai estudar muito sobre o reino de Aksum, talvez não estude nada sobre o reino de Aksum, mas só para vocês saberem, caso você seja aluno da informática e esteja vendo esse vídeo, o reino de Aksum foi o primeiro reino cristão do mundo. Antes mesmo de terem reinos cristãos na Europa, o reino de Aksum já era cristão. Eles não foram as primeiras pessoas cristãs, foram o primeiro reino cristão. O primeiro rei que se converteu ao cristianismo e tornou o cristianismo religião oficial do seu reino. O primeiro foi o reino de Aksum. Na Europa, o cristianismo ainda não era religião oficial, ainda existia o Império Romano, o cristianismo ainda não era religião oficial do Império Romano. Então, o primeiro reino oficialmente cristão, que teve o cristianismo como religião oficial, foi o reino de Aksum. O que é muito curioso a gente pensar que o primeiro reino cristão surgiu na África, num povo, assim como o povo cuxita. O povo de Aksum também era um povo negro, com uma cultura bastante diferente da cultura europeia. E lá, nessa região, o cristianismo se consolidou. E é uma região da África até hoje com grande presença cristã. Essa região, a região do reino de Aksum, hoje pertence à Etiópia, né? O centro do reino de Aksum. Eles dominaram a região de Kush, mas o reino de Aksum pertence à Etiópia. E ali eles, ainda hoje, é uma região bastante cristianizada da Europa. Enfim, então nesse vídeo a gente falou um pouco da história do reino de Kush, que é um reino muito interessante e muito importante para a gente mostrar o poder, a força, a influência que os reinos africanos tiveram na história. A gente está falando de um reino que falava de igual para igual com o Egito, que chegou a dominar o Egito, que resistiu à invasão do Império Romano, que forçou o Império Romano, o poderoso Império Romano, a fazer um acordo diplomático para não invadir o reino de Kush e que durou por vários séculos esse reino. Então, para mostrar um pouco da importância da história e das populações africanas que viveram nesse contexto. A gente vai ter um segundo vídeo sobre a África Antiga, que a gente vai falar de forma um pouco mais geral sobre o continente africano. A gente vai relacionar um pouco a diversidade geográfica, a diversidade étnica, com um pouco da formação de civilizações antigas no continente africano.
Até mais!